Olá, seja muito bem-vindo. Aqui no Violão 7D você vai aprender a tocar suas primeiras músicas em 7 dias, do absoluto zero. E o nosso objetivo é ensinar você que tem o sonho de tocar na sua igreja. E para isso desenvolvemos alguns métodos. O Violão 7D, que vai ser a estrutura de todo passo a passo, com 7 aulas do zero para você aprender a tocar em 7 dias, uma aula em cada dia. E nós hoje vamos começar a te ensinar os fundamentos do violão, tudo que você precisa saber antes de começar a tocar, aprender a afinar, entender como que funciona as partes do violão, como se posiciona os dedos da mão esquerda, os dedos da mão direita. Então é uma aula muito boa para você desenvolver o violão e entender como funciona o violão, entender as casas, entender como que funcionam as notas, para que servem essas bolinhas aqui do violão e tudo mais. Então já fica comigo aqui nessa aula. Nós vamos estudar agora as partes do violão. Como você pode ver agora nessa imagem, você vê aí que temos aí as partes do corpo do violão. Nós temos aí o tampão, lateral e fundo. Não só o tampão e lateral e fundo, você vai ver que no violão você tem a abertura, que é essa parte aqui, o boca do violão, a roseta, que é esse design bonito que faz um preenchimento e um acabamento muito bacana. Você vai ter ainda a ponte ou cavalete, os pinos e o rastilho, né? Isso é legal, porque você tendo esse conhecimento, pode acontecer que você tenha um problema no seu violão e você sabe justamente qual é a peça, o que você precisa mexer, né? Vamos supor que o seu cavalete ou a sua ponte saia do local, né? Interessante, você sabe que ela saiu, você vai levar num cara que mexe e ele vai colar para você e você não vai passar vergonha na hora de falar, ó, soltou tal peça, né? Quebrou a corda mi, quebrou a corda si, por isso que é importante conhecer, tá bom? E além disso, nós temos outra parte importante do violão, que começa na boca do violão e vai até aqui, ó, nessa peça branca. Essa peça branca a gente chama de pestana. E essa pestana, ela é muito importante porque nós vamos falar sobre ela, como corrigir a pestana, né? Existe a pestana artificial e a pestana natural. O que que é isso? Então, somente no violão 7D você vai ouvir sobre esse termo pestana natural e pestana artificial, beleza? Então, agora no braço, o que que a gente tem no braço? Nós temos a escala, que são esses espaçamentos entre os ferrinhos, ou chamamos também de casas, tá? Você pode chamar de casas. Temos os ferrinhos, esses ferrinhos nós chamamos eles de trastes. Também você pode avaliar e ver na imagem aí, ó. Você vai ver que nós temos aí os trastes, que são os ferrinhos, a escala e o começo do braço do seu violão ao final do braço. Depois, você pode me perguntar também, e essas bolinhas aí no seu violão e no meu violão, significa o quê? Significa que são as marcações para você localizar as casas de maneira mais rápida. Então você tem a primeira bolinha, no meu caso, no meu violão está na terceira casa, mas talvez a sua esteja na quinta casa. Então você vai contar um, dois, três, quatro e cinco. Você vai ver aqui que você tem a primeira bolinha justamente na quinta casa do seu violão, pode ser? E assim, caso eu precise de uma nota na casa 8, eu vou aqui na terceira bolinha do meu violão e avanço uma, eu sei que aqui eu tenho a casa número 8. Isso é muito importante, isso facilita, né, na hora de você fazer um solo, fazer um arranjo no seu violão. E também nós precisamos entender outro elemento, que é a postura. Quando a gente fala de postura, pessoal, existem três posturas muito importantes para a gente conhecer. Existe a postura flamenca, a postura erudita e a postura popular. Mas para você que está começando o violão, desenvolvi uma postura mais ousada, para você desenvolver e aprender de uma maneira mais fácil, mais rápido e mais prático. Então, a postura que você vai fazer, você vai pegar o seu violão, vai levantar ele, vai colocar na sua perna direita, caso você seja destro, caso você seja da mão canhota, vai usar na perna esquerda. E vai trazer ele e vai deixar ele mais inclinado para baixo. O violão ele não pode ficar horizontal e não pode ficar para baixo. Você tem que deixar o violão mais transversal, mais perto do seu rosto possível, tá vendo? Aqui a gente tem um violão próximo do meu rosto, ó, nessa postura. Como você pode ver na imagem aqui do garotinho fazendo essa postura, ele forma um formato de C na mão esquerda. Então a sua mão esquerda, ela deve ficar nesse formato aqui, ó, formato de C, pessoal.
Seria isso aqui. Você vai colocar o violão aqui no formato de C, aqui encaixar ele aqui, beleza? Isso é muito legal. Vê que o violão ele não está longo, ele está encurtado. Você vai diminuir ele, empurrando ele mais para fora, mais para fora, mais para o lado direito, né? Jogando ele para fora. Pronto, aí você tem a postura do seu violão, onde você consegue ver as cordas do violão que você está começando e fica menorzinho, né? O braço parece que fica um pouco menor, porque a postura que você está fazendo está deixando isso mais fácil e mais claro, certo? E aí a gente tem mais outras coisinhas aqui para falar para você, tá bom? Nós temos aqui a parte dos dedos. Nós temos a mão direita e a mão esquerda. A mão direita nós temos P I M A, que seria o pima, que nós chamamos assim. E isso é importante para você entender o seguinte: a mão direita, ela domina o P polegar, a corda 6, né, a corda 5 e 4, que são essas cordas aqui. O dedo indicador, ele domina a corda 4 e corda 3, dedo médio 3 e 4 e dedo anelar, você vai dominar a corda 2 e corda 1. Perfeito. Agora a mão esquerda, ela tem um T. Nós podemos chamar esse T também de polegar, mas vamos colocar como tensor, que ele vai colocar aqui força, beleza? Como tensão. Vai colocar força no braço do violão, ele vai empurrar. E aí existem duas formas de você usar a mão. De forma vertical para fazer solos, seria assim, retinha, ou de forma transversal para fazer os acordes do violão. Então, o que seria um solo? Um solo seria justamente golpear nota por nota do violão. Então, seria isso aqui, ó. Isso aqui seria uma escala, um solo. Já os acordes você usaria de forma transversal. Então, a postura do seu violão, da sua mão, ela ficaria nessa região aqui, como a gente já me viu, né? E também transversal nesse formato aqui para que você consiga fazer os acordes com mais facilidade e já sai o som mais limpo, ok? Essa seria a postura para você usar das duas mãos. Porém, também temos que saber que cada dedo da mão, o dedo indicador representa o dedo 1, dedo médio, dedo 2, dedo anelar, dedo 3, e o dedo mindinho, ou dedo mínimo, representa o dedo 4. Se você quer também o PDF dessa aula que eu estou usando, basta você comentar e aí eu vou mandar para você estudar junto comigo o PDF dessa aula, ok? Aí, continuando, a gente tem mais uma coisa importante aqui para a gente falar para você. Além de saber os nomes dos dedos, a gente precisa conhecer o nome das cordas do violão. Então, como você pode ver, a primeira corda do violão se conta de baixo para cima. Então, a primeira é Mi, a segunda é Si, a terceira é Sol, a quarta é Ré, quinta Lá e sexta Mi. Isso é muito importante, tá? Não só para afinar o violão, mas também para você fazer os acordes, para você estruturar tudo que o violão precisa, exige uma afinação, exige que você conheça aí as cordas do violão. E aí eu coloquei e criei uma música para isso. Você poderia cantar, ó, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. E aqui a gente tem uma música para que facilite você memorizar as notas do braço. Não, a gente não falou do braço ainda, mas as notas das cordas do violão. Ok? E aí, como a gente também entendeu, a gente entende que cada corda do violão é uma nota, e nota de maneira singular seria um som, né? Um som afinado. Cada casa representa uma nota, cada região do braço ali representa uma nota, e assim sucessivamente. Aí a gente segue perguntando para você quantas notas tem no violão. E aí, quantas notas tem no violão? Será que tem 7? Será que tem mais de 7? Então agora você já vai saber. O violão, ele possui mais de 7 notas, tá? Ele possui 12 notas, sendo essas 12 notas, 7 notas naturais.
Nós temos as 7 notas naturais, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E temos as enarmonias, que são notas diferentes com o mesmo som. Nesse exemplo aqui que você está vendo, nós só estamos mostrando para você as notas naturais. Então, na corda Mi, ali na afinação Mi, você tem 0 Mi, 1 Fá, 3 Sol, 5 Lá, 7 Si, 8 Dó, 10 Ré e 12 Mi. Na corda 2, você vai ter 0 Si, 1 Dó, 3 Ré, aí 5 Mi, 6 Fá, 8 Sol, 10 Lá e 12 Si. E aí repete a 13, que vai ser Dó. E assim sucessivamente. Como a gente vai ter aulas falando sobre isso, é interessante a gente entender somente o que são as enarmonias, que eu vou falar agora, são notas diferentes com o mesmo som. No teclado você tem aquelas 5 teclas pretas, que são os acidentes musicais. E no violão, cada corda tem 5 enarmonias, né? Que são os sustenidos e os bemóis. É o que a gente vê na imagem aqui. Esse hashtag representa sustenido e o Bzinho representa bemol. Então, entre Dó e Ré, você tem um Dó sustenido ou um Ré bemol. Né? Na parte de cima da imagem, você tem os sustenidos. E na parte abaixo da imagem, na mesma região, você tem os bemóis. O termo sustenido é para subida de tonalidade e o termo bemol para descida de tonalidade. Tá bom? Aí, seguindo a lógica, né, que já falei sobre enarmonia, é interessante a gente entender também o que é tom e semitom. E aí, o que é tom e um semitom? Vamos entender isso na prática, no violão? No violão, cada corda tem 12 semitons ou 6 tons inteiros, que é o que vale uma oitava no violão ou em qualquer instrumento temperado. Mas se vamos supor aqui que nós estamos na casa 1, aqui na corda 1, casa 1. Se eu avançar para a casa 2, eu avancei um meio tom ou semitom, porque ficaria 0, meio. Se eu estiver na casa 1, avançar para a casa 3, eu tenho 0, casa 1, meio, casa 2 e um tom, casa 3. Um tom acima. E se eu quiser meio tom abaixo da casa 3, eu volto para a casa 2. Eu tenho meio tom abaixo. E se eu estiver na casa 3 e voltar para a casa 1, eu tenho um tom abaixo. É assim que a gente conta os tons. Ok? As tonalidades, vamos dizer assim também, dá para contar dessa maneira, porque aí a gente tem um campo harmônico, que é outro assunto. Aqui a gente só está vendo como que acontece as notas, os intervalos dessas notas dentro do braço do seu violão. Ok? Aí a gente vai prosseguir aqui, mostrando um exemplo, né, para você ver. Cada nota representa meio, né? Se você tiver num tom de dó e quer saber quantos tons você precisa falar para chegar em mi, você vai ver que de dó a mi nós temos 2 tons, porque cada nota vale meio. Então, dó é 0, dó sustenido meio, ré um tom, ré sustenido um tom e meio, e mi aí vai representar 2 tons. Então, se você quer saber, tô em dó, eu quero subir 3 tons, qual é a nota que você tocaria? Fá sustenido. Você está em dó e quer subir 4 tons, sol sustenido. Está em dó e quer subir 5 tons, lá sustenido. E assim sucessivamente, tá? Serve para qualquer posição. Se você tiver em ré, o ré vai ser o 0. E se você quer subir um tom acima de ré, você vai para a nota mi. Se você quer subir 2 tons acima de ré, você vai para a nota fá sustenido, que aí você vai ter 0 ré, meio tom ré sustenido, um tom mi, um tom e meio fá e 2 tons fá sustenido. Assim que funciona a subida de tonalidade no violão, tá, pessoal? Isso é muito importante. Por isso eu estou falando que essa aula aqui é a teoria geral que você tem no curso Violão 7D. É uma teoria que é importante para você não ficar viajando nos elementos que a gente vai encontrar nessa aula, ok? E aí, seguindo, tem outros pontos ainda, né? Isso aqui, como eu já mostrei para você, só uma breve recapitulação. A gente está vendo aqui o que é meio tom acima e meio tom abaixo. Depois a gente vai ver aqui o que é um tom acima e um tom abaixo. Você vê que é a mesma coisa, só muda a direção de visão do braço do violão. E aí a gente chega numa aula como afinar o violão. E isso é muito importante, tá? Afinar o violão. Imagina você chegar sabendo tocar o violão, mas não sabe afinar o violão. Então precisa aprender a afinar o violão.
E aqui eu vou te dar uma dica para você aprender a tocar e afinar o seu violão de maneira bem fácil, tá? O que você precisa fazer então? Você precisa, primeira coisa é baixar um aplicativo. Esse aí que está aí, ó. Esse Tune aí. Eu não sei muito inglês, mas você pode, se você sabe, você pode colocar e falar. Beleza? Você baixa, escreve o que está escrito aqui. Sound Corsit Tune. Baixou esse aplicativo com esse mesmo ícone aí. Você vai agora afrouxar suas cordas. Vai fazer o seguinte, ó. Você vai voltar as cordas do seu violão. Vai voltar uma volta cada uma. Beleza? Pode ser até duas voltas, dependendo de como está o seu violão. Se estiver muito apertado, pode ser duas voltas. Aí você vai voltar as cordas do seu violão. Voltando as cordas do seu violão, você tendo o afinador, né? Já baixado o afinador do seu violão, você vai agora abrir esse aplicativo. Bacana, vai abrir o aplicativo aí. E abrindo esse aplicativo, você vai ser direcionado a essas notas que vão aparecer aqui nessa tabela. Correto? Aí você vai bater a primeira corda do seu violão e vai apertar ela até chegar à nota Mi. Quando ela chegar na nota Mi, né, ela está afinado. Só que você vai ter que ter um cuidado. Qual cuidado você vai ter que ter? Que existe ali, vai aparecer um Mi bemol. E não é a nota Mi bemol que a gente quer. Nós queremos a nota Mi. Para isso, nós precisamos estar muito atento. Tem que chegar no zero certinho. Vai ficar verde e vai chegar no zero. Aí as próximas notas que a gente vai chegar é o Si, corda 2. Você tem que olhar essa tabela de novo. O que está antes do Si ou depois do Si. Se tiver depois do Si, você afrouxa a corda. E se tiver antes do Si, você aperta as cordas. Aí depois você vai fazer o mesmo processo com a corda Sol, corda Ré, corda Lá e corda Mi. E aí você vai ter o seu violão 100% afinado, ok? É muito interessante seguir essa dica. Você vai pegar, afinar a primeira corda e comparar com a sexta corda, certo? Mas olhando pelo aplicativo. Depois você vai tocar a corda 2, afinar a corda 2. Depois você vai afinar a corda 4. Depois você vai afinar a corda 3 e a corda 5. Pode seguir essa regra aqui e vai ser muito bom porque vai dividir a força e não vai empenar o braço do seu violão, tá bom? É uma forma de evitar o risco, né, de acontecer um acidente. E aí a gente entra na parte importante também, o que é cifra, né? É os símbolos das notas musicais, ou um tipo de notação musical, que a gente pode falar assim, que representa os acordes por meio de letras. E aqui a gente tem a letra A, B, C, D, E, F, G, que são as letras do alfabeto, né? Onde cada letra dessa representa uma nota. E quando você tiver uma letra com um Mzinho minúsculo, representa que é um acorde menor, tá bom? Essa tabelinha também eu disponibilizo para você. Não tem só essa, tá? Tem outras tabelas. E também a gente vai para outra parte importante dos nossos métodos. É interessante você saber como são formados os acordes. Os acordes são formados por mais de uma nota. Então você tem acorde de 2 notas, e 3 notas, 4 notas, 5 notas e até possível 6 notas, tá bom? Você vai ter acordes aí com 6 notas também. No violão, geralmente a gente usa até 5 notas. E aqui o seguinte, desses acordes que a gente vai ver aqui, existem acordes de dias, de tríades, de tétrades. Aí você pode perguntar quantos acordes existem, professor? São milhares de acordes, são possibilidades, inúmeras possibilidades. Aí você tem uns acordes de tríades, maiores, menores, diminuto, aumentado, sus 2, sus 4. E aqui você tem as tétrades, né? Sétima, sétima menor, diminuta, meio diminuta, etc. Você tem as pêntades. Então, é uma variação de possibilidades enorme, né? E formam mais de 16 mil formas de você produzir os acordes no seu violão. E você não deve se preocupar com isso, que é como se fosse tonalidade de cores. Cada acorde representa uma cor e você não tem como usar todas as cores dentro de uma casa, né? Fica muito feio.
Então você vai escolher um azul mais claro, um azul mais escuro. Ou seja, desses 16.000 acordes, você vai escolher uns 4 acordes para você tocar na sua igreja, tá? Você não consegue colocar tudo isso. É muita coisa para colocar, então não dá certo, não vai ficar legal. Então, resumindo, pessoal, a nossa aula tem esse objetivo de mostrar para você a importância, os elementos que você vai estudar no violão 7D, o que é importante você conhecer para você ter resultado bacana, né? Isso aqui são outras possibilidades de acordes que eu mencionei para vocês, né? Acordes consonantes, acordes sonantes. Você vai ter acordes sem pestana, acorde com pestana. Você vai ter as inversões dos acordes. A gente vai ter formas e variações como harmonia funcional e tudo isso forma mais de 16.000 possibilidades de se fazer os acordes. Então, na próxima aula que eu vou dar para você, já vai te dar uma estrutura muito melhor para você poder começar a sua jornada de 7 dias no violão e tendo um resultado logo no primeira aula, aprendendo a tocar a sua primeira música. E que legal, né? Então, já aguarda a próxima aula, que vai ser uma aula maravilhosa para você chegar no seu resultado de 7 dias. Então, já se inscreva no canal, já curta esse vídeo e recomenda para alguma pessoa que também tem sonho de aprender a tocar violão assim como você.